Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo Apóstolo e o Evangelho de Jesus que envia os seus discípulos para evangelizar todos os povos. Aqui nós estamos diante de um dos grandes milagres, não é? Da história da humanidade, poderia dizer o maior milagre da história da humanidade, que é o milagre da evangelização. Ou seja, São Paulo é simplesmente este exemplo, esse luminar, este farol de um esforço evangelizador da Igreja que dura, sim, 2000 anos. Quem era São Paulo? São Paulo era Saulo, o perseguidor dos cristãos. São Paulo colocou na sua vida, ao pé da letra, aquilo que Jesus profetizara na última ceia, que os homens pensarão estar servindo a Deus, matando a vós, meus discípulos. E é isto que São Paulo vivia. São Paulo, quando viu a morte de Santo Estevão, ele cuidou dos mantos daqueles que apedrejavam Estevão e apoiou. Achou muito justo, muito adequado que ele fosse condenado à morte, porque esses cristãos eram blasfemos, eram adoradores de um Cristo, um falso Deus. No entanto, é exatamente este Cristo que vai se encontrar com Paulo no caminho de Damasco. E este é a grande festa, a grande mudança hoje, a conversão de Paulo, que deixa de ser perseguidor e começa a ser evangelizador. E é interessante nós notarmos o testemunho do próprio Paulo. Se nós formos ver nas cartas dele, principalmente a carta aos Filipenses, a segunda carta aos Coríntios, como ele mostra a sua mudança e quanto ele sofreu pelo Evangelho. Ai de mim se não evangelizar. O Evangelho de hoje, que nos fala da evangelização dos povos, é realmente o retrato do Paulo convertido. Agora que ele conheceu a verdade do Cristo, ele precisa dar esta verdade para as outras pessoas. Assim como ele foi atingido por aquela luz no caminho de Damasco, agora ele precisa que esta luz brilhe na vida das outras pessoas. E ele se esforça, não mede esforços, ele se gasta para evangelizar e para mudar a vida das pessoas. E por que ele faz isso? Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele. O fato de termos sido amados por Cristo, eu preciso agora levar às pessoas esta verdade do amor, daquele que morreu por mim e se entregou. Que coisa terrível é nós vermos às vezes tantos cristãos desanimados, sem vontade nenhuma de evangelizar, sem vontade de dar aos outros esta belíssima notícia do amor de Cristo por nós. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, que terrível seria quando ele quisesse, por exemplo, levar o Evangelho para a Europa, como quando ele atravessou o estreito que divide a Europa da Ásia e aterrissou lá em Filipos para pregar o Evangelho. As pessoas dissessem: não, você não pode evangelizar. Você está vindo aqui à Europa pela primeira vez, mas eles já têm a religião deles. Nós precisamos respeitar todas as religiões. Você não pode ser um imperialista, vir aqui evangelizar essas pessoas, mudar a vida deles, eles já têm religião. Ai de nós, se Paulo tivesse pensado assim. Paulo, ele deixou sua vida de perseguidor dos cristãos para ser o grande evangelizador, porque ele se encontrou no caminho de Damasco com o amor de Cristo. E é o amor de Cristo que o leva a evangelizar. E que egoísmo, que falta de fé no amor de Cristo, nós ficarmos de braços cruzados, sem evangelizar. Quando nós mudamos a vida das pessoas dando o Evangelho, estamos fazendo uma grande caridade. Não é imperialismo religioso, não é desrespeito à cultura dos outros,
é o maior ato de caridade que nós poderíamos fazer com essas pessoas. O amor de Cristo nos impele. Vamos evangelizar, vamos dar o Cristo a todos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.